E aí galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre definição formal e condição de existência do tópico de logaritmo. Essa aula é a aula 2 e eu sou o professor Roberto Cavalcante do canal Atacando a Matemática. Bora lá? Vamos lá, gente. Para a gente começar a aula de hoje, eu resolvi colocar um exemplo que é justamente para a gente retomar a ideia de log. Então eu coloquei aqui para vocês o log de 8 na base 2. E para a gente resolver esse tipo de questão, eu tenho que pensar dessa maneira aqui, olha só. Ou seja, 2 elevado a qual número é igual a 8. E para resolver essa expressão, eu posso resolver de algumas maneiras, ou seja, por tentativa e erro, 2 elevado a 2 é 4, 2 elevado a 3 é 8. Já cheguei no 3, né? Ou eu posso pegar esse 8 aqui e fatorar, chegando a 2 elevado à terceira e depois igualando os meus expoentes, ok? A gente vai ver essas diversas maneiras de executar esse tipo de operação nos próximos vídeos, onde eu postarei exercícios resolvidos, ok? Vamos lá. É claro que na hora que a gente fala na ideia de log, a gente precisa pensar também na definição formal. Então eu coloquei aqui para vocês que o log de A na base B é igual a C, se B elevado a C é igual a A. Reparem nas cores aqui onde eu relaciono as informações. Essa informação aqui, ela é chamada de logaritmando. Essa informação aqui, ela é chamada de base. E o resultado é justamente o logaritmo de A na base B. O que tem de importante aqui para ser falado são os nomes. Claro, esses nomes são muito importantes para você saber, porque às vezes no enunciado da questão ele fala sobre esses nomes, a gente precisa localizar essas informações na operação, né? Mas é importante que a gente relacione a base do meu logaritmo com a base da minha potência, o logaritmando com o resultado da minha potência, e o resultado do meu logaritmo, ele é o expoente da minha potência. Veja bem, o resultado do meu logaritmo, ele é o expoente da minha potência. Legal? Vamos lá. Essa definição, ela tem algumas consequências. E eu relacionei 4 consequências importantes aqui para a gente pensar sobre elas. Ou seja, olha só. A primeira consequência é o log de x na base x, que é igual a 1. Se a gente pensar no exemplo, olha só. Quando o meu logaritmando é igual à minha base, o resultado é sempre 1. E a própria definição me diz isso. 3 elevado a qual número é igual ao 3? Só pode ser 1, ok? Mas quando você tem o logaritmando igual à base, você já pode colocar como 1 o meu resultado, né? Uma segunda consequência, log de 1 na base x é igual a 0. Exemplo, olha só. Quando eu tenho log de 1 na base 9 é igual a 0, eu tenho que pensar também assim. 9 elevado a qual número é igual a 1? Se o meu logaritmando é 1, o resultado só pode ser 0. Ok? Porque todo mundo elevado a 0, ou todo número elevado a 0, é igual a 1. Tá? Vamos lá. Terceira consequência. Quando o meu logaritmando for uma potência onde esse número é igual à base do meu logaritmo, o resultado só pode ser esse. Olha só. Aqui eu coloquei para vocês o log de 2 elevado à quinta na base 2 é igual a 5. Ora, se eu pensar na definição de logaritmo, 2 elevado a qual número é igual a 2 elevado à quinta? Só pode ser o 5. Ok? Então, esse número é igual a esse daqui. Vamos lá, quarta consequência. Essa quarta consequência, ela me fala de um log no expoente. Então, x elevado a um log de y na base x é igual a y. Então, veja bem, olha só. No exemplo, eu falo assim, 5 elevado a log de 7 na base 5, ou seja, a base do log é igual à base da minha potência, o resultado é o logaritmando. Vamos lá, gente. Agora que a gente passou pela definição formal, é importante que a gente estabeleça alguns critérios, tanto em relação ao meu logaritmando, quanto à minha base.
Então olha só, em relação à minha base, para o logaritmo existir, a minha base tem que ser maior que zero, ou seja, um número positivo e diferente de 1, ok? E o meu logaritmando tem que ser um número maior que zero, ou seja, um número positivo. Se forem respeitadas essas condições, a gente consegue resolver o logaritmo. Mas se não for respeitadas, não há possibilidade de ter um resultado para esse logaritmo. Dá uma olhada aqui nesses 6 exemplos que eu coloquei aqui para vocês. Vamos dar uma analisada, olha só. Aqui eu tenho o log de 9 na base menos 3, e eu já percebo que o logaritmando, que é o 9, ele é maior que zero, ele é um número positivo. Então, ok. A minha base, que é um número negativo aqui, ela não respeita a condição de existência do logaritmo. Logo, esse logaritmo, ele não existe. Aqui eu tenho um log de menos 16 na base 2. Na hora que eu analiso a base sim, a base é maior que zero e diferente de 1. A base é 2, então a base perfeita. Mas quando eu analiso o logaritmando, que é menos 16, eu percebo que ele é um número negativo, ele precisa ser um número maior que zero. Então ele não respeita a condição de existência. Ok? Quando eu tenho aqui no item C um log de 8 na base 0, eu percebo que o logaritmando é um número positivo, ok? Mas a minha base é 0. Se a minha base é 0, a própria condição de existência fala que ela tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Então esse log também não existe. No item D eu tenho uma base 3, perfeito, a base tem que ser maior que 0, mas o meu logaritmando ele é 0 aqui, o que também não me faz respeitar a condição de existência. Ok? Aqui eu tenho um log de 3 na base 1, e eu já percebo que o logaritmando é um número positivo, então eu posso ter um número positivo, eu tenho que ter um número positivo no logaritmando, mas a minha base é 1 e a minha base tem que ser diferente de 1, então também não existe. E quando eu chego no último exemplo, eu percebo que tanto a minha base quanto o meu logaritmando são números negativos, e eles não podem ser negativos, eles têm que ser positivos. Também não existe esse tipo de logaritmo. Então, gente, a condição de existência ela sempre precisa ser respeitada para existir o logaritmo. Legal? Espero que vocês tenham gostado da aula. Não se esqueça de se inscrever lá no meu canal, pois toda semana eu posto um novo vídeo falando sobre um novo tema da matemática, porque eu tô aqui para te ajudar. Até a próxima aula.